Quem está aqui para falar sobre isso é ele, Davidson Cavalcante. Então quer dizer que a Assembleia de Deus está com Davi Almeida. Boa noite. Com certeza, Bruno. Se os líderes falaram, né, se batizaram o prefeito ontem, é a Assembleia de Deus do Amazonas. Lembrando que ela tem várias denominações, então ontem ali, além da Assembleia de Deus, que é encabeçada pelo Grupo Câmara, pelo pastor Jonatas Câmara, pelo deputado federal Silas Câmara, do Republicanos, também estava a Assembleia de Deus Madureira, que tem um representante na Câmara Municipal de Manaus e que é vice-presidente também da denominação, que é o vereador Eduardo Alfaia do Avante, reeleito no dia 6 de outubro. Olha, eu moro ali perto. E aí, por curiosidade, ontem, eu fui por ali. Resolvi parar o carro, parei bem longe, por sinal, do outro lado. Tinha gente, Brunoso. Tinha muita gente. Pelo menos 18 mil, né? Eu acho que mais até, mas assim, quando eles contabilizam, geralmente é quem chega e tem toda uma situação, porque tinha gente ao redor, chegando e gente saindo. Mas era nessa proporção, de mais de 18 mil pessoas, mais ou menos, onde o prefeito fez um discurso muito efusivo. Era um evento religioso, então se esperava que os discursos fossem nessa pegada. Uma pegada mais dentro dessa energia mesmo religiosa, de uma guerra santa, de uma luta do bem contra o mal, como fez a Michele Bolsonaro também, lá no Estúdio 5. E o Silas Câmara, que no primeiro turno havia apoiado Roberto Cidade, colocou republicanos no palanque de Roberto Cidade, dessa vez o Silas vai apoiar, junto com o pastor Jonatas Câmara, o prefeito Davi Almeida, na reeleição dele agora, tendo como adversário Alberto Neto. Por que eu estou falando isso para você? Bora lembrar uma coisa, tá? Só para você entender. O Silas, no primeiro turno, tinha apoiado Roberto Cidade. Mas o irmão dele, o Jonatas Câmara, que é o presidente da Assembleia de Deus, tinha mantido apoio a Davi Almeida. Então, agora com os dois juntos no mesmo palanque, à frente aí da Assembleia de Deus, que é uma denominação estratégica, com coro eleitoral realmente robusto, interessante até para os políticos, é um reduto eleitoral extremamente importante, vai aí com o prefeito de Manaus. Eu perguntei do Republicanos como é que está a questão dos apoios. É o segundo comentário que o Brunoso vai trazer para a gente. O Silas é o presidente estadual do Partido Republicanos. Ele vai apoiar o prefeito Davi Almeida, mas não é o direcionamento do partido na sua totalidade. Tem gente lá dentro, Brunoso, que não vai no mesmo palanque do prefeito. Agora sim, se a gente pensar em questões eleitorais, se o Alberto Neto tem fortalecido o lado daqui com alguns apoios que trazem para ele um peso político interessante, do outro lado o prefeito equilibra o jogo. Porque se você traz uma instituição que tem um peso grande, não só na capital, mas como no interior e na zona rural, que pertence à cidade de Manaus, onde a Assembleia de Deus está sempre lá, é sim algo que baliza aí. E ontem ficou perceptível e geralmente o voto evangélico é muito direcionado, Brunoso. Então, por isso que é importante a gente tratar disso aqui. Agora, o que a gente percebe também, né, em relação ao Davi Almeida, né, professor, não sei se eu estou falando besteira, tá? É que ele não teve apoio de nenhum político quase, ou nenhum, né? Assim, do que estava, por exemplo, do primeiro turno, não. Não é, né? Nem do terceiro e nem do quarto colocado. O quarto colocado não anunciou apoio, né? Roberto Cidade não anunciou apoio para ninguém. E os outros mantiveram neutralidade. Mas é aquela velha história, né? Às vezes o partido diz não ao palanque, mas quem está dentro do partido, se tiver uma liberdade ou uma autonomia, vai lá e declara apoio. É o que a gente tem visto. Tem gente do partido, por exemplo, Republicanos, que está com o Davi Almeida e tem gente que não está. Então aí é um ponto interessante para a gente analisar dentro dessa tua colocação, viu? Beleza, professor. Republicanos se divide, né, nos apoios políticos entre Alberto Neto e Davi Almeida. O Republicanos, partido que, no primeiro turno das eleições municipais, apoiou a candidatura de Roberto Cidade, do União Brasil. A Prefeitura de Manaus, né, se posicionam aí, né, em palanques distintos nesse segundo turno. É isso mesmo. Então eu procurei saber do Republicanos como é que estava o direcionamento político do palanque de segundo turno. Então a resposta que eu obtive da sigla é que o partido, apesar dos cabeças, no caso, Silas Câmara, que além de ser o presidente do Republicanos, pertence à Igreja Assembleia de Deus, é também o presidente da Frente Evangélica Parlamentar lá na Câmara dos Deputados em Brasília, a chamada bancada evangélica. Mas o Republicanos tem alguns parlamentares políticos com mandato que não irão apoiar Davi Almeida. Então vamos falar nomes aqui, tá? O João Luiz é um exemplo, é deputado estadual do Republicanos, é aliado do governo do estado na Assembleia Legislativa.
Márcio Tavares, que foi reeleito, e também o João Carlos, ambos vereadores que fizeram oposição na Câmara Municipal e que nesse segundo turno irão ali para o lado de Alberto Neto. Silas Câmara e grande parte também do grupo ligado à Assembleia de Deus vai marchar com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Então é aquele velho caso que eu vou trazer na segunda-feira aqui pra gente. Os partidos muitas vezes se posicionam oficialmente, através do seu diretório, do seu comando, para um candidato, mas tem gente dentro do partido que não abraça muito a ideia e acaba indo para o outro lado. Faz parte do jogo político, afinal de contas, ou Davi Almeida ou Alberto Neto, dia 27 de outubro, serão ou será o próximo prefeito aqui da cidade. Eita nós, eita nós. Eu fico aqui, ó, de boca caída com as paradas. A gente vai para o próximo assunto, porque olha só, o Sindicato da Construção Civil e o vereador Sassá declararam apoio à reeleição de Davi Almeida. Olha aí. Sabe uma coisa que eu estou analisando, não sei se você já percebeu, se você concorda com o meu raciocínio. Quase todo palanque progressista, que não é de direita, né, o mais progressista, próximo da esquerda, está indo com Davi Almeida, né? Mesmo. A Rede, né, já fez isso, o Partido Verde, e agora o Sindicato da Construção Civil, que tem como representante Sassá da Construção Civil, né? Sassá que ficou conhecido, a gente sabe por quê, né? Mas não, na verdade, ele é conhecido pelas polêmicas dele, né? Antes de eu ir para Brasília, eu já gostava de ver o Sassá nas polêmicas dele. Né? E agora, quando ele viu que queria ir pra porrada com o Salazar. Com o Salazar, pelo amor de Jesus. Aí agora ele vem e declara apoio. Exato, o Marcelo Ramos até fala que ele é muito engajado, né? Comunitariamente muito engajado. E ele é da construção civil, por isso que tem o nome Sassá da Construção Civil. Então ele, ali representando a frente do Sindicato da Construção Civil, declararam apoio à reeleição de Davi Almeida. Ontem, inclusive, aliás, foi na segunda-feira, né, já me corrija aí se eu estiver errado, segunda ou terça, que teve um evento com o prefeito de Manaus, onde o Sassá estava lá, já com 70 aqui, pedindo voto para o Davi Almeida. Lembrando que o partido do Sassá, o PT, deixou aberto. Então ele não declarou neutralidade, mas liberou a turma para apoiar quem quer que seja. Então o Sassá, que é ainda vereador até o dia 31 de dezembro, junto com a Construção Civil, reforça aí mais o campo progressista de apoio ao prefeito Davi Almeida. Lembrando que o prefeito já recebeu o apoio ali do Partido Verde, do PDT também e da Rede Sustentabilidade, né, que é um partido de federação ali com o PSOL, também anunciaram apoio aí ao prefeito de Manaus e a sua reeleição. Claro, por uma lógica, né, se o Alberto Neto representa Bolsonaro e a direita mais conservadora, não tem como essa linha de cabeça, de metodologia, de pensamento que o Sassá representa, apoiar o candidato bolsonarista, né? Faz parte aí, então acho que é até compreensível apoiar um candidato que seja menos distante desse palanque bolsonarista. Lembrando que o Davi se denomina mais de direita do que de esquerda, viu, Brunoso? Sim, olha aí. Daqui a pouco tem mais comentário político, meu diretor? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu volto com o Davis Cavalcante. Já estamos de volta, eu estou aqui com o professor Davis Cavalcante, a gente está falando de política. Olha só, vereadores do União Brasil e da Federação PSDB Cidadania, né, confirmaram aí apoio. Também, apoio para quem? Alberto Neto. Olha aí. Aqui o evento foi aqui, eu dei uma passada rapidinho no Javier, acho que é Javier Casa de Eventos. Fica aqui no Vieralves. Rapaz, ontem a cidade estava abarrotada ontem de evento político, né? Por isso que o trânsito ontem à noite estava bem carregado. Ontem, o grupo político que apoiou, né, Roberto Cidade ali, União Brasil, e também a Federação PSDB Cidadania, os vereadores eleitos e não reeleitos desses partidos estavam ontem declarando apoio oficial ali num evento político a Alberto Neto do PL, Maria do Carmo Cefaí do Partido Novo. Ontem, por exemplo, também teve novamente aquelas trocas, né, aquelas narrativas direita e esquerda, né? Nós somos a candidatura conservadora, a autêntica a candidatura apoiada, e isso ainda navegando na visita do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então foi bem interessante, movimentou também o outro lado da moeda. E uma coisa que me chamou a atenção lá, quer saber, Brunoso? O quê? O PSB, quando tu pensa assim, partido, o PSB, partido do Serafim, Marcelo Serafim, e também um partido que é muito ali ligado à centro-esquerda. O PSB não declarou apoio a ninguém, ficou também no palanque neutro. Mas dois vereadores que não conseguiram a reeleição esse ano, que estavam no PSB, estavam lá. Glória Carratti, que a gente lembra bem, é para o 7º mandato, não conseguiu, e o Bessa também estavam lá no palanque de Alberto Neto. Então, é aquela velha história, né? Muitas vezes a ideologia também, eu já falei aqui, ela é uma questão muito de conveniência, não é?
Porque nesse momento, esses vereadores, todos que estavam no palanque de Alberto Neto, são oposição a Davi Almeida. Então, esses vereadores, inclusive o presidente da casa, Caio André, que não se reelegeu e que foi quem liderou essa reunião ontem política, esse evento político para apoio a Alberto Neto, estão aí hoje do lado oposto da canoa de Davi Almeida. São oposição na Câmara Municipal e ontem ali fechando a quinta-feira de TBT, de eventos políticos, não é? Hoje que também é dia do médico, eu vou já fechar o comentário parabenizando os nossos médicos. Ontem, esse grupo político ali, ligado aos partidos que no primeiro turno estavam em outras chapas, estão agora com o Alberto Neto. Você vê que de um lado e de outro, hein, Brunoso? A turma está procurando se fortalecer. É natural que alguns possam migrar até pelas suas posições dentro hoje da Câmara Municipal, mas é aquela velha história. Enquanto o Davi está aqui de um lado buscando apoio de uma base, o Alberto Neto vai aqui e também capitaliza do outro lado. Por isso que é uma eleição interessante. E para fechar, eu gostaria de dar aí os parabéns aos nossos médicos, hoje que é dia do médico. A gente sabe a importância que essa profissão tem, e eu tenho muitos amigos médicos, os médicos que estão ali na linha de frente, você que tem plantão aí, que passa a noite e que arrisca aí também a sua vida para salvar outras vidas. Parabéns pelo seu dia, que Deus abençoe vocês. E aqui a gente sempre dá espaço também para essa classe que é muito importante para o nosso país. É verdade. Parabéns a todos os médicos, aos estudantes de medicina, Exato. aos universitários que estão aí na luta para formar, né não? Exato. Professor, muito obrigado. Meu menino de ouro, senhor. Obrigado. Uma honra. Até segunda. Até segunda.